Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, bom dia para você que nos acompanha a partir de agora aqui na Cruzeiro FM, em novo horário. Programa número 144, hoje, segunda-feira, 18 de novembro de 2013. Bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. Confira as manchetes desta edição. Residencial vai ter casas adaptadas em Amazonas. Pai usa impressora 3D para construir prótese de mão para o filho. Professor, você sabe como lidar com um aluno autista? Conheça o roqueiro, que é pai de um filho com autismo. Infraero apresenta novo sistema de embarque com acessibilidade em Rio Grande do Sul. E surf adaptado faz sucesso entre cadeirantes de Brasília. Jornal Inclusão Brasil. Acessibilidade. Residencial vai ter casas adaptadas em Amazonas. O governo do estado, por meio da Superintendência Estadual de Habitação, está finalizando as obras de adaptação para pessoas com deficiência nas unidades habitacionais da segunda etapa do residencial Viver Melhor, em construção na zona norte de Manaus. Com entrega prevista para dezembro deste ano, a nova etapa do conjunto vai ter 170 casas em condições de acessibilidade. As moradias recebem adaptações nas partes interna e externa. Fora da casa, o ponto principal é a construção de rampas nas calçadas da entrada da casa e o nivelamento do batente da porta. Além disso, o alargamento das portas facilita a movimentação do cadeirante pela casa. Na parte interna, as melhorias são feitas no banheiro, com instalação de um vaso sanitário adaptado, barras de apoio, assento fixo para banho e piso antiderrapante. Na primeira etapa do residencial, entregue em dezembro do ano passado, que contou com mais de 3.500 unidades habitacionais, 107 famílias de pessoas com deficiência foram beneficiadas. As adaptações seguem a política estadual de atenção à pessoa com deficiência. As intervenções nas casas são feitas com base em um decreto com reserva de 3% das unidades habitacionais de interesse social. O residencial Viver Melhor é o maior do Brasil no programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto tem ruas pavimentadas, estação de tratamento de esgoto, rede de energia elétrica e água encanada. O investimento total no empreendimento é de 700 milhões de reais. Nesta segunda etapa, os recursos somam mais de 350 milhões para a construção das casas. Outros 150 milhões de reais vão ser investidos em infraestrutura, incluindo a construção de ruas de acesso já concluídas e escolas, delegacias e unidades de saúde. Ciência e tecnologia. Pai usa impressora 3D para construir prótese de mão para o filho. Esse é o caso do garoto Leon McCarty, dos Estados Unidos. Ele nasceu sem os dedos da mão esquerda e os pais nunca puderam pagar por uma mão protética de qualidade. Até o dia em que Paul McCarthy, pai do garoto, encontrou um vídeo na internet com instruções sobre como construir uma prótese desse tipo usando impressora 3D e sem gastar quase nada. Para a sorte de Leon, a escola dele tinha uma impressora 3D. Com materiais que custaram cerca de $10, Paul usou o projeto que tinha encontrado na web e criou uma mão mecânica para o filho. Só para ter uma ideia da economia que isso representou para a família, uma prótese de mão custa de 20 a 30 mil dólares e uma impressora 3D pode ser encontrada por 2.500 dólares. O funcionamento da prótese é bem simples. Quando o Leon move o pulso para frente, os dedos se fecham. Se ele mexer o pulso para trás, os dedos se abrem. O garoto contou que quando colocou a mão protética pela primeira vez, se sentiu como um robô. Nas palavras dele, era como se fosse uma coisa especial, ao invés de apenas diferente. Deficiente ciente. Professor, você sabe lidar com um aluno autista? Em primeiro lugar, é preciso entender o que é o autismo e as principais características. Ele é um transtorno do desenvolvimento que se manifesta através das dificuldades nas 3 áreas do desenvolvimento. São elas a interação social, quando a criança apresenta dificuldades em manter contato visual e brincar com outras crianças. A comunicação geralmente é a primeira característica a ser observada, já que a criança pode apresentar ausência total da fala
atraso ou falar de forma confusa. A criança também pode apresentar dificuldades comportamentais. Um exemplo é o interesse restrito a objetos ou partes particulares deles, como girar a roda de um carrinho por horas ao invés de explorar o brinquedo como um todo. Também é preciso ficar atento à resistência à mudança de rotinas, movimentos repetitivos e dificuldade no uso da imaginação. Depois de entender o autismo, o próximo passo é não rotular o aluno. Cada um tem características pessoais e é preciso analisar como ele se comporta diante das atividades escolares. O vínculo afetivo e a motivação são essenciais para uma inclusão com qualidade. O professor deve sempre buscar e manter contato visual com o aluno autista, estimular a comunicação, propor atividades inclusivas com toda a turma, mediar as brincadeiras entre ele e o grupo e usar sempre uma linguagem simples, clara e firme. Use todos os recursos disponíveis para ensinar: computadores, livros, músicas. Observe os interesses da criança e use como motivadores para facilitar a aprendizagem. Entre no mundo autista para entender como essa criança aprende. Para muitas delas, o estímulo auditivo, visual ou tátil pode ser muito reforçador e controla o comportamento da criança durante as atividades. É fundamental ter um material adaptado que facilite a aprendizagem e ajude a criança a ficar atenta e realizar as atividades com motivação e atenção, dispensando a ajuda intrusiva do professor. Por exemplo, ao observar que a criança se interessa por um determinado desenho animado, o professor pode adaptar atividades de matemática com imagens dessa animação. Outra mudança importante, além da confecção do material, são as dicas visuais do ambiente. Elas vão ajudar a criança a prever os efeitos do ambiente e reduzir o medo do desconhecido. Algumas dessas crianças apresentam dificuldade para se acalmar, o que pode fazer com que elas se machuquem. É importante investigar a razão desse comportamento, onde ocorre, quando e em qual situação. Às vezes, a presença de alguém também pode incomodar. Diante disso, é importante que o professor não perca a calma. Use algo de que a criança goste para chamar a atenção. Mantenha um tom de voz baixo ou não fale nesse momento. Evite perguntas como "o que você quer?" ou "tenha calma". Elas podem reforçar esse comportamento e aumentar a probabilidade de que volte a acontecer. Não esqueça de contar com a família. Quando essas e outras situações acontecerem, assim o terapeuta da criança vai tomar conhecimento da situação e vai saber como agir com o tratamento. Espaço Social. Conheça o roqueiro que é pai de um filho com autismo. Há 14 anos, Ramone ficou diante da decisão mais difícil que já encarou: manter a vida de punk rocker ou mudar e encarnar a responsabilidade de se tornar um pai de família. Decidiu pela segunda. Saiba mais com a repórter Ana Paula Yabico. E hoje, com 3 filhos entre 3 e 14 anos de idade, ele não se arrepende. Ramone ganhou o apelido depois de tocar na banda de punk com o mesmo nome na década de 90. Turnês com 2 dias de descanso remetem ao início de carreira, com muita disposição e pouco dinheiro. Hoje, o baixista mora em Nova York. A responsabilidade de ser pai precisou falar mais alto para Ramone no início dos anos 2000. Foi quando o baixista Jason Newsted saiu do Metallica e Ramone foi convidado 2 vezes para integrar o grupo. O músico, um sujeito acostumado a receber convites de mega bandas, precisou dizer não. O filho dele havia acabado de ser diagnosticado com autismo. Hoje, Ramone diz que não se nota nenhum sintoma do autismo no filho. Na ativa há quase 3 décadas, só agora ele lançou um disco solo com o nome de Reconquista. O álbum reúne 12 canções, sendo 11 delas uma reunião de pensamentos e ideias que Ramone teve durante os 7 anos que esteve na banda de punk. Apenas uma, a delicada "You Are the Only One", é dedicada para a filha mais nova, de 3 anos. Ana Paula Yabico para o Jornal Inclusão. Transporte, adaptação e veículos. Infraero apresenta novo sistema de embarque com acessibilidade em Rio Grande do Sul. Um sistema que promete melhorar o conforto e acessibilidade dos passageiros nos aeroportos brasileiros foi apresentado pela Infraero no Festival de Turismo de Gramado. Segundo o presidente da Infraero, o módulo para embarque acessível compõe a estrutura denominada Elo, que deve ser instalada até o final do ano no aeroporto de Palmas e a partir do ano que vem em outros terminais do país. O sistema foi desenvolvido em uma parceria entre a Infraero e a empresa Ortobras, com sede no município de Barão, no interior do Rio Grande do Sul. A empresa venceu a licitação para instalar o sistema em pelo menos 20 dos 64 aeroportos brasileiros. Nesse equipamento, o passageiro embarca e desembarca no avião. A tecnologia é adequada a aviões da classe C,
nos quais a porta de desembarque fica a uma distância de cerca de 2,5 metros do solo. Além da escada, existe um elevador para cadeirantes com capacidade de suportar até 225 quilos. Para chegar ao equipamento, o passageiro passa por um túnel climatizado, atravessando o pátio do aeroporto. Além da acessibilidade, o elo entre o dispositivo e os módulos evita que os passageiros enfrentem chuva ao se dirigirem aos aviões em dias de mau tempo. A novidade já está em fase de instalação no aeroporto de Palmas, capital do Tocantins. A previsão é de que ele comece a funcionar entre o final desse mês e o início de dezembro. Depois, o sistema vai começar a ser instalado nos principais aeroportos do país, responsáveis por 88% da movimentação nos aeroportos brasileiros. Educação e esporte. Surf adaptado faz sucesso entre cadeirantes de Brasília. Dia de sol com vento favorável é sinônimo de surf para cadeirantes no Lago Paranoá. Gabriel Duarte, um dos surfistas de 34 anos, perdeu o movimento das pernas há 2 anos em um acidente de carro. Voltando de uma festa, ele dormiu ao volante e capotou o carro. Com uma lesão na medula, Gabriel teve que adaptar a vida à cadeira de rodas e a vida de baladas deu espaço à prática de esportes. Ele é um dos 5 cadeirantes que tem aula de surf de graça no Parque das Garças. Com a cadeira amarrada em cima da prancha, ele rema pelas águas do Lago Paranoá acompanhado de um instrutor e de um fisioterapeuta. Gabriel conta que, além de ajudar na recuperação muscular, o surf para cadeirantes também ajuda a manter a saúde mental. A aula tem a duração de aproximadamente 1 hora, 2 vezes por semana. Mas tudo depende da previsão do tempo. Se está ventando forte ou chovendo, os encontros são adiados. O instrutor e organizador das aulas, Daniel Bach, garante que não há nenhum risco para o cadeirante. As aulas são gratuitas. O projeto começou há 4 meses, quando o idealizador do projeto, no Brasil, decidiu adaptar o surf para cadeirantes. Ele morou na Austrália e acompanhou a modalidade de perto. Quando voltou para o Brasil, decidiu organizar o esporte em Brasília. Quem tiver interesse em praticar a modalidade em Brasília pode procurar mais informações em raianorteesportes.com.br. raianorteesportes.com.br. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie o seu currículo para contato.inclusãobrasil@gmail.com. contato.inclusãobrasil@gmail.com. Muito obrigada por nos acompanhar no programa de hoje. Bom dia para você, obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal da Cruzeiro. Termina aqui o Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariane Rodrigues. Apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: Ana Paula Iabito, André Nunes, Marinalva de Almeida, Priscila Leal e Rafael Eisinger. Gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.